Domingo passado nós falamos, foi ministrado aqui sobre a graça de Deus. Nós vimos a graça, receber o que não merece. Nós vimos sobre a graça de Deus, né? A graça salvadora, a graça capacitadora e a graça e o livre-arbítrio. Esses foram os tópicos da semana passada. Essa semana, hoje, nós estaremos falando sobre as misericórdias do Senhor. Graça e misericórdia, às vezes a gente confunde, não é? São parecidas. Então, a misericórdia de Deus. O texto áureo está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nosso texto áureo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim. A nossa verdade aplicada, não está aqui. O Senhor Deus é riquíssimo em misericórdia. Agiu para nos reconciliar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. O nosso objetivo nessa manhã, destacar a grandeza das misericórdias do Senhor, falar que a misericórdia e a fidelidade estão ligadas e ensinar que Deus trabalha visando a restauração. E o nosso texto, você que trouxe a Bíblia e quiser abrir, está em Lamentações de Jeremias 3, nós vamos estar lendo versos 21 ao 26. Que diz assim a palavra: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, esse é o nosso texto áureo. O livro de Jeremias, ou Lamentações de Jeremias, ele foi escrito entre 630 a 580. E Jeremias, o profeta do Senhor, ele registra a destruição de Jerusalém. No livro de Jeremias, as profecias do Senhor é para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse para Ele. O povo estava vivendo uma apostasia, eles estavam longe do Senhor, eles tinham esquecido do Senhor. Então, eles estavam vivendo do jeito que eles queriam, achavam que era certo. Então, Deus sempre falando com eles, avisando que viria o juízo do Senhor, para que eles se voltassem para o Senhor, para que eles se arrependessem, deixassem, abandonassem os seus pecados. Mas o povo não estava ouvindo a palavra do Senhor. Então, eles prendiam, espancavam o profeta de Deus. E Lamentações, ele foi escrito em 586 a 575 a.C. E o propósito, quando Jeremias escreveu, ou foi depois do exílio, ou durante o exílio. Era a Lamentações de Jeremias, pela destruição. Nessa época, irmãos, o rei do Egito era uma potência. Só que a palavra do Senhor estava dizendo que ele ia perder suas forças. E que Deus ia levantar outra nação, a nação babilônica. E que Nabucodonosor ia invadir Jerusalém, ia destruir.
Só que o povo estava ouvindo aqui e deixando sair a palavra de Deus do outro lado. Só que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. E quando Deus permite que o povo que Jerusalém fosse invadida, destruída, queimada, destruir o templo de Salomão, queimaram a cidade toda, o rei permitiu que Jeremias ficasse ali. Nessa época, provavelmente, Daniel, lembra de Daniel? Ele foi, provavelmente nessa época, ele foi levado junto com as outras pessoas, porque eles levavam pessoas sadias, né? Pessoas inteligentes, queriam servir o seu Deus, queriam aprender alguma coisa ali. Então, ele permitiu que Jeremias ficasse ali nas ruínas, e os velhos, os doentes, os pobres, que não ia fazer diferença nenhuma no rei babilônico. Então, foi nessa época que Jeremias escreveu esses 2 livros, tá? O profeta Jeremias enxergou nas misericórdias do Senhor um raio de esperança no meio de todos os pecados e tristeza que o rodeavam. Então, ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a se voltar para Deus enquanto havia tempo. Então, essa era a mensagem de Jeremias ao povo de Israel. Né? Voltem para o Senhor. Né? Lembre das bênçãos do Senhor. É por isso que quando ele começa aqui, o capítulo, no versículo 19, ele fala, vou lembrar. De que ele estava lembrando? Das misericórdias do Senhor que são eternas. Isso trouxe esperança para Jeremias. No meio daquele caos, ele lembrou-se de Deus. Ele lembrou da misericórdia do Senhor. Ele lembrou da característica do Senhor, de ser misericordioso, de cuidar do seu povo. Então, as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. Quando a gente lembra de Paulo, irmão, a gente vê a grande misericórdia do Senhor. Paulo era um perseguidor do povo de Deus. Paulo matou pessoas que serviam a Deus. Paulo destruiu igrejas naquela época, né? Mas ele teve encontro com Deus. Deus ali olhou para Paulo e teve misericórdia de Paulo e amou Paulo e transformou a vida dele. Isso é a atitude de misericórdia. Então, graça é você receber algo que você recebe o que não merece. Você merecia o quê? A morte, mas Deus te deu vida. E misericórdia é não receber o que você merece. Você merece punição, mas Deus entra com a sua misericórdia e não te pune, né? Deus castigou o povo de Israel, Deus ensinou o povo de Israel. Quando Deus nos deixa acontecer algo em nossas vidas, é para nos ensinar, não para nos punir. O que a gente merece mesmo era a cruz, né? A gente merecia a cruz. Então, as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor é Ele deixando de nos castigar como merecemos por causa dos nossos pecados, dando oportunidade ao homem para rever seus conceitos da prática de coisas erradas, sendo longânimo diante do nosso arrependimento. Então, essa, irmãos, é a misericórdia do Senhor. Ele está te dando tempo para a humanidade. Quando Deus levantou o profeta Jeremias, ele estava dando tempo para o povo se voltar. O povo estava tão longe de Deus que eles estavam sacrificando seus próprios filhos aos ídolos. Eles estavam entregando seus próprios filhos, irmãos, em sacrifícios. Isso é viver longe do Senhor, fazer uma barbaridade dessa, não é? Então, as misericórdias do Senhor é dar tempo para você. Pare, pense, analise a sua vida. Como é que você está? Como é que está o seu caminhar
com o Senhor, né? A palavra misericórdia vem de miséria mais córdia, ou miséria mais coração. Significa pôr o coração na miséria das pessoas e ajudar, que aí entra a compaixão, né? É se colocar no lugar da pessoa e não virar as costas. É você se colocar no lugar da pessoa, naquele sofrimento da pessoa e tomar para si, como se fosse você, e resolver, ou ajudar a pessoa a resolver o que está passando. Isso é ter misericórdia das pessoas. E isso é um atributo que Deus nos confiou, né? É um atributo comunicável. Lembra da lição? Né? Então, é um atributo comunicável. Você não é misericordioso, você não tem, mas você tem misericórdia, né? Você tem misericórdia. Você pode agir com misericórdia, né, com as pessoas, com o seu próximo, com o seu irmão. Então, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. As misericórdias do Senhor são eternas. Deus é misericordioso para conosco. Tiago 5,11 diz, o Senhor é cheio de misericórdia. Efésios 2,4 diz que Deus é rico em misericórdia. Se Deus ele é cheio, Ele é rico, então nós vamos ter misericórdia todos os dias. Ela não envelhece, a misericórdia do Senhor. Todos os dias, irmãos. Ele não vai usar a misericórdia de ontem para te abençoar hoje. Hoje é nova misericórdia. Hoje é nova oportunidade que nós temos, que você tem, que eu tenho. Então, segundo a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, a nossa esperança, nesse caos que nós estamos vivendo, irmãos, é Jesus. Não há outro caminho. Não há. Lá no fim do túnel, Jeremias viu um raio, uma luz, que era a esperança dele, que era Deus. E Deus mudou? Não. Ele continua te aguardando. Volte para o Senhor. Não deixe o Senhor. Se com Ele no barco está difícil, as ondas estão balançando, imagina sem Ele, irmãos, né? Sem Cristo, o seu barco vai afundar. Sua misericórdia dura de geração em geração. Lucas 1,50 diz, de eternidade a eternidade. Salmo 103,17 diz, as misericórdias fluem, né, de eternidade a eternidade. E quem é a fonte dessa misericórdia? Jovens que estão aqui, quem é a fonte dessa misericórdia? Cadê aqueles homens bonitos que estavam cantando aqui, tocando? Quem é a fonte da misericórdia? Deus. Deus, Ele é a fonte. Deus, Ele é a fonte da misericórdia. As misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Então, ela se renova a cada manhã. A cada dia, Deus te dá mais uma oportunidade. Então, a cada manhã, ela aponta para a ilimitada. Ela é ilimitada. Ela é divina. Né? Mostra o fato de dia após dia. Após uma noite escura, você vai acordar no outro dia e vai ter a misericórdia do Senhor renovada na sua vida. Né? Salmo 103:8 diz, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então, irmãos, esse é o nosso Deus. Deus não se deixa escarnecer. Às vezes a gente acha, porque Deus é longânimo, porque Deus é misericordioso, eu posso viver de qualquer jeito. O povo de Israel, às vezes, entendeu assim. Gente, porque qual o povo que viu a mão de Deus agir na vida deles? Né? Israel. Foi tirado do Egito. 40 anos, Deus cuidando deles. Mas mesmo assim,
eles se perverteram, eles se distanciaram do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor amou. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E porque Deus, na sua fidelidade, Ele tinha que cumprir a promessa que Ele fez a Abraão. Deus não podia, não pode quebrar essa aliança. Então, a fidelidade do Senhor. Um atributo vai chamando o outro. Deus é misericordioso, Deus Ele é fiel. E porque Ele é fiel, Ele tem que cumprir a sua promessa, a sua aliança. E é por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. É porque Ele não quebrou a aliança. Ele não quebrou a aliança. Ele podia quebrar, não podia? O povo estava de qualquer jeito mesmo, pronto. Quando Moisés, lembra de Moisés? Deus falou, olha, vamos começar uma nova geração com você, Moisés. Deixa esse povo para lá. E aí Moisés, não, Senhor. O que o povo vai dizer do Senhor? Tirou o povo, não deu conta de levar para onde o Senhor prometeu? Então, irmãos, não esqueça. Deus te está dando uma oportunidade para você chegar a Ele, estar perto dEle, buscá-lo como verdadeiro adorador que nós somos. Amém? Amém. As misericórdias de Deus não fazem acepção de pessoas. Ele age de misericórdia só com os bonitos? Não, misericórdia de nós, hein? Ou de mim, né? Não, com todos, irmão. Preto, branco, amarelo, né? Chinês, japonês, brasileiro, todos alcançam a misericórdia do Senhor. Justos, injustos, pecadores, todos têm a misericórdia do Senhor, né, sobre a vida deles. Sexo, cor, posição social, Deus não faz acepção de pessoas. E em Romanos 11, 31 e 32, a nossa revista traz esse versículos. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que todos usar de misericórdia. Então, esses versículos aqui, eles se referem aos judeus e aos gentios. Jesus veio para o que era seus, mas eles o rejeitaram. Então, quando os judeus rejeitaram a Cristo, a graça dele nos alcançou, né? Então, aí entra a misericórdia do Senhor, porque aí Deus estendeu a misericórdia dele para os gentios também. Por isso nós fomos alcançados, né? Jesus veio para o que era seu, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do seu grande amor. Então, por isso nós somos filhos de Deus, porque a misericórdia dele nos alcançou. Ele poderia ter parado ali, os judeus não quiseram, ele podia, tá bom, então. Não, mas ele estendeu a sua misericórdia para os gentios, alcançou as outras pessoas. Então, ele não faz acepção de pessoas, ele vai alcançar o seu propósito de salvar todos, né? Então, Deus prometeu nos perdoar, e Ele não volta atrás, irmãos, tá? A sua fidelidade. Romanos 3, 23 diz o quê? Todos pecaram, todos nós pecamos. E todos nós carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, é por isso é que um atributo vai chamando o outro. Vai se comunicando entre si. Então, após a queda, a misericórdia alcançou a todos. Indistintamente, isso pressupõe que existe misericórdia por causa do estado decaído do ser humano. Então, todos nós pecamos. Todos nós já nascemos com a sementinha do pecado. E precisamos da misericórdia do Senhor. E precisamos da graça salvadora do Senhor. E foi por isso que Ele mandou o Senhor Jesus. O amor dEle foi tão grande por você. A misericórdia dEle é
tão grande que Ele deu o seu próprio Filho para nos alcançar, para pagar a nossa dívida que nós tínhamos com Ele. As misericórdias de Deus e sua fidelidade. As misericórdias de Deus estão atreladas à esperança. Então, a misericórdia do Senhor, ela nos dá esperança. Nós temos a esperança de sermos alcançados, de morar com o Senhor, né? Nós temos essa esperança. É porque Ele é fiel. O Senhor é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto da aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Deuteronômio 7 e 9. Então, esse é o nosso Deus. Então, a misericórdia dEle e a sua fidelidade estão juntas. Porque Ele é fiel, Ele vai cumprir a aliança dEle que Ele fez com Abraão. As misericórdias de Deus estão atreladas à disciplina. Porque Deus é misericordioso, então eu vou viver de qualquer jeito? Não. Essa semana eu estava lembrando que quando quando o Jessé aprontava alguma, que eu ia corrigir ele ajoelhava e colocava a mãozinha assim, né? Por favor, mamãe, por favor. E a mãe tão boba, né? Não tinha coragem de corrigir, de dar um tapa, de bater, né? E Deus, irmãos, Ele não faz isso, porque Ele te ama. E Ele sabe que a disciplina vai fazer você crescer. Ele não vai ser uma mãe boba, né? Que vai, tá bom, depois a gente conversa. Não, Ele vai corrigir. Deus, Ele usou os profetas para instruir o povo, para alertar o povo do seu pecado. Porque Ele vai corrigir, e Ele corrigiu. Quando Deus permite uma nação invadir Jerusalém, era para corrigir o povo. É para instruir o povo. É para fazer com que o povo acordasse e voltasse a servi-lo. Quando Deus te corrigir, não é porque Ele não te ama. Isso é uma atitude de amor. Quando o pai corrige, é atitude de amor, é atitude de misericórdia. É porque Ele te ama, é que Ele vai te corrigir. Que Ele vai te corrigir. Então, a misericórdia de Deus, irmãos, né, não é que Ele rejeitou Judá. Não, é porque Ele amou Judá. Tá? É porque Ele amou Judá. Então, por isso, Ele agiu com aquela atitude, permitindo que o povo fosse levado a cativeiro. A ira do Senhor, ela é curta em duração, mas a misericórdia do Senhor não tem fim. Deus não rejeitou Judá, Ele apenas, né, consertou a sua aliança ali com ele. Ele ainda tem um propósito para ajudar. Ele ainda tem um propósito para o povo de Israel. E Ele vai cumprir esse propósito. O povo de Israel vai voltar. Eles vão voltar a servir ao Senhor. A entender que Jesus já veio. E que já está preparando o lugar para eles. O Senhor é bom e misericordioso com aqueles que nele esperam, com humildade e arrependimento. O Senhor tem compaixão dos que sofrem, uma vez alcançado o alvo do sofrimento permitido por Ele. Portanto, o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará, não te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Deuteronômio 4:31. Então, este é o seu Deus. Se Ele te prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Deus, Ele cumpre as suas promessas. Eu gostaria de ler aqui Jeremias 11, de 1 a 5. Que fala justamente sobre essas promessas que Deus havia falado para o povo de Judá. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras dessa aliança, fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança,
que ordenei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, e de lhes dar uma terra que emanasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Então, irmãos, essa era a palavra que Deus ministrava no coração do povo de Israel. Era essa. Ele havia prometido dar uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada. E ele não podia quebrar essa aliança. Nós quebramos as alianças que a gente faz. Às vezes a gente faz aliança com o irmão, com o nosso próximo, e a gente quebra. Mas Deus não. Então não esqueça, a misericórdia do Senhor na sua vida não é para você viver de qualquer jeito, mas é para você parar, olhar para si e ver onde você está com Deus. As misericórdias de Deus estão atreladas ao arrependimento. É para isso, irmãos, que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. É para você se arrepender. É para que eu possa me arrepender dos erros, dos meus pecados. Então, é para isso que ela está se renovando a cada dia. A misericórdia de Deus foi implantada para dar oportunidade e tempo aos seres humanos de reconhecer o estado pecaminoso e não serem consumidos antes de se arrepender e pedirem perdão. É por isso que Deus renova a sua misericórdia. Quando a gente lê 2 Pedro 3,9, esse versículo, ele não está falando da incapacidade de Deus, mas sim da misericórdia, que é a razão. Quantos anos você ouviu dizer que Jesus está voltando? Eu era criança, eu ia falar pequena, eu era criança. Eu era criança quando eu ouvi: ó, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Né? E quando a gente lê 2 Pedro 3,9, irmãos, não é a incapacidade de Deus de vir buscar a sua igreja, não. É a misericórdia dele agindo para que ele possa levar muito mais pessoas, que ele possa povoar até os céus. Porque se Jesus voltar agora, quantos vão ficar? Ou então vamos pensar, porque Jesus voltou para algumas pessoas. Quantos subiram? Quantos estão lá, esperando o grande dia? Quantos? E quantos estão perdidos? Porque a gente, irmãos, crê na palavra de Deus e há duas portas, ou a estreita ou a larga. E qual que nós temos entrado? Qual que você tem entrado? Qual a porta que você escolheu? Então, a misericórdia de Deus é isso. Não é que Deus é incapaz de realizar os seus projetos, não. É porque Ele está dando tempo para você voltar. Ele está dando tempo para você voltar. Lembra do filho pródigo? Pegou a sua herança, foi embora, viveu do jeito que quis viver, gastou tudo, depois caiu em si e voltou. Esse pai aqui desse texto de Lucas 15, esse representa Deus. Você chega em Deus, Deus, vou dar uma volta por aí, vou viver a minha vida. Aí você vai, vive do jeito que você quer. E se tiver tempo de você cair em si, como teve o filho pródigo, e voltar, saiba que Deus está de braços abertos para te receber. Então, o filho pródigo que é você, sou eu, que muitas vezes viramos as costas para Deus.
Queremos viver do jeito que a gente acha que é o melhor para nós. Né? Às vezes a gente faz isso. Mas ele caiu em si, ele ainda teve tempo de se arrepender. Então ele caiu em si e voltou. Que você tenha esse tempo de se arrepender. Porque o inimigo, irmãos, ele não tem brincado. Ele tem ceifado muitas vidas. Porque muitas pessoas estão vivendo do jeito que acha que deve viver. Muitas pessoas estão deixando Deus. Muitas pessoas estão brincando com Deus. Achando que Deus não vai cumprir, não vai corrigir. Mas haverá o dia, sim, da prestação de conta. A palavra de Deus fala isso. Que eu, você, vamos nos apresentar diante do Senhor. E eu quero estar com a minha mão cheias. Né? E você? Né? Tem uma peça que fala mão vazias. Nós vamos chegar diante do Senhor de mãos vazias ou cheias? Né? Então, não perca essa oportunidade. Agarre essa oportunidade que Deus está te dando. Viva uma vida que agrade o Senhor. Que seja um verdadeiro adorador. Eu costumo dizer que cantar, para quem canta, é fácil. Ou quem não canta igual nós, mas está no meio aqui da igreja, é fácil também. Mas adorar é diferente, irmãos. E Deus conhece o verdadeiro adorador. E Deus sabe quando você está adorando. Ou quando você só apenas está cantando. Vamos ficar de pé, por favor? Dá uma esticada aí. Não vamos abaixar hoje, não. Só estica. Vai lá. Isso, pastor Ivanildo. Estica essa coluna aí, irmãos. Pode sentar. Faz mesmo. É bom, não é? Dá uma esticadinha assim. Quando a gente levanta. Deus trabalha visando a restauração. Então, quando Deus permite algo na minha vida, na sua vida, é para nos restaurar, é para nos edificar, é para nos fortalecer e não para nos destruir. Deus nunca vai permitir algo na sua vida para te destruir, mas sim para te instruir, para te fortalecer. A misericórdia de Deus é a compaixão e a bondade. Um dos sinais é o tempo que ele espera para o homem reconhecer que precisa voltar-se ao seu Criador. Deus é identificado como o Pai das misericórdias. Então, esse é o nosso Deus. Deus suspende temporariamente a penalidade até que chegue o dia do juízo divino sobre o pecador, porque haverá um julgamento com justiça. Hoje, Deus ordena que o ser humano se arrependa. Atos 17, 30 e 31 fala sobre isso. Então, irmãos, vai haver um momento de você prestar conta com Deus. Vai haver este momento. Então, vamos procurar viver uma vida. Quando você se apresentar diante de Deus, Ele possa dizer, servo bom e fiel. Né? E não te conheço. Então, vamos procurar viver uma vida, aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. Nós precisamos, sim, de Deus. Precisamos. A esperança em meio às aflições. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos de aflição, de dor, de angústia. Mas há esperança. Deus está no barco. E se Ele não estiver no seu barco, convida Ele para entrar no seu barco. Mesmo que Ele entre e durma. Né? Jesus estava tão cansado que Ele estava dormindo, mas Ele estava ali no barco e fez diferença, irmãos. Então convida, se você está no barco, e ele não está, convida ele para entrar no barco com você. Não é? Porque nós teremos o quê? Esperança. Porque Deus, Ele nos dá esperança.
Jesus é a nossa esperança. Lembro da minha aflição e do meu pranto e do abisinto e do fel. Então, Jeremias, lá em Lamentações 3:19, ele estava falando, eu lembro da dor, do sofrimento que eu estava vivendo por amor ao povo. Então, ele trouxe a lembrança, esse sofrimento. Mas em meio a esse sofrimento, ele lembrou também das misericórdias do Senhor. Ele lembrou que Deus é misericordioso. Então, se você está vivendo um momento de dificuldade, de aflição, lembre-se, Deus é misericordioso. Deus vai renovar as suas forças. Deus vai te dar graça. Deus vai te fortalecer. Deus, Ele é Deus que honra as suas alianças. Então, Deus, Ele vai agir com misericórdia. Como Ele agiu, o povo ficou 70 anos em cativeiro. Mas Deus foi lá e resgatou o povo. Deus ergueu o povo de novo. Deus ensinou o povo voltou aos pés do Senhor. E talvez seja esse momento seu. Talvez é por isso que Deus tenha renovado as suas misericórdias na sua vida. Para te dar tempo, para você voltar aos seus caminhos. Jó diz assim, lá em Jó 19, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e nos dará a vitória. Nem sempre Deus nos livra das aflições, mas passa conosco e nos dá força para vencê-las. Nem sempre Deus vai te livrar, mas Ele vai estar com você. Ele não é um pai que vira as costas para você. Ele vai estar lá com você. Ele vai segurar na sua mão, você vai passar junto com Ele. A capacitação, irmão, de vencer, vem dEle. João 16:33 diz, né? Eu venci o mundo. Então, nós vamos vencer. A aflição é temporal e equilibrada. Deus não vai te dar nada que você não possa suportar. Deus não vai te permitir uma luta que você não vai dar conta de vencê-la. Por isso que ele fala, é temporal e equilibrada. Há um tempo, ela vai passar. E é equilibrada, você vai dar conta. Muitas vezes a gente acha que não. A gente entra em desespero e entra no quarto e chora. Deus, eu não dou conta, eu não estou dando conta de respirar, está difícil, eu vou morrer. Mas lembre da palavra. Eu venci, você vencerá. Lembra da palavra de Deus. É temporal, vai passar, é equilibrada. Você dá conta. Você vai dar conta, porque Ele vai te capacitar para isso. Deus não deixará os seus seres provados ou tentados acima das possibilidades de vencer a crise. Esse é um grande conforto espiritual dos crentes em Jesus. 1 Coríntios 10:13, tá, irmãos? Está esse versículo. Então, você conseguirá vencer. O propósito das aflições é levar o homem a refletir. Por isso que Deus nos prova. Há um propósito quando Deus permite que sejamos atingidos por aflições. O apóstolo Paulo discerniu que havia um propósito para ser atingido por um espinho na carne. Era para que ele não se exaltasse. Paulo era um grande estudioso. Paulo conhecia a palavra de Deus. Ele tinha temor de Deus antes de ser Paulo, que ele cria tanto que ele matava as pessoas que achava que estava indo contra a palavra de Deus. E quando converte, ele fica mais ainda zeloso com a palavra de Deus. E Deus permite um espinho na carne de Paulo. E Paulo entendeu. Paulo faz 3 vezes pedindo para Deus tirar esse espinho da sua carne.
E Deus fala assim, a minha graça te basta. Então, Paulo entendeu que aquele espinho na carne, lá, alguns dizem que era uma enfermidade. A Bíblia não dá até detalhe do que era, mas ele tinha algo que fazia ele lembrar que ele não era nada diante do Senhor. Que toda a sua capacitação, que toda a sua intrepidez vinha da fonte, que é Deus. Então, ele lembrava disso. Talvez aquele momento de querer se exaltar, né? Porque Paulo era humano igual nós. Então, Deus dava o sinal e ele, opa, espera lá. A coisa não é bem assim, não. Então, irmãos, Deus, Ele nos capacita. E em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto neste mundo o discípulo de Cristo está em processo de aperfeiçoamento, assim as aflições podem resultar para a correção. Tá? Então, quando você estiver passando por lutas, Deus está te corrigindo. Então, não reclame. Pare, pensa, veja onde você errou, conserta, né? Se arrepende, pede perdão e novo caminho vai se seguir. Então, é para isso que Deus nos prova, é para que possamos nos aperfeiçoar. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo a tua palavra de perto. Isso é o Salmo 119, 67, o salmista está dizendo que antes de Deus o corrigir, ele estava vivendo do jeito que ele queria. Mas Deus corrigiu e ele entendeu a correção e voltou para perto de Deus. Tiago 5,13 diz para aplicarmos a oração. Às vezes você está sendo afligido para que você ore mais. Porque a gente ora quando a gente está em dificuldade, não é verdade? Poucas pessoas têm uma vida de oração. Poucas pessoas têm uma vida de oração. Mas, infelizmente, a maioria ora quando está em aflições. Enquanto as coisas estão boas, a maré está leve, a gente está de boa. O trem aperta, a gente lembra que a gente sabe orar e que a gente tem um Deus que vai nos ouvir. Então, às vezes, as aflições é para que você possa orar mais. Como é que está a sua vida de oração? É para você ser provado na sua fé. Como é que está a sua fé com Deus? Muitos associam o uso da disciplina por Deus com a ausência de misericórdia. Mas não é verdade. As misericórdias do Senhor não são sinônimo de ignorar os erros de pecados ou minimizá-los ou deixar passar. Né? Tal atitude não é possível, pois Deus age conforme a sua natureza. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Afinal, a santidade de Deus exige que Ele julgue o pecado. Então, irmãos, nosso pecado ele não vai passar despercebido por Deus. Não vai, porque Deus é santo. Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Não vai. Uma hora Deus vai apertar o seu cinto e você vai ter que acordar. Né? Você vai ter que acordar. Quem é pescador aí? Joga o anzol, né, a linha, e vai deixando o peixe, não é? Até cansar esse peixe, vai. Chega um ponto que o peixe cansa e você puxa. Então, Deus está te dando tempo. Imagine você é um peixe lá nadando. Uma hora, Deus vai puxar essa linha. Deus vai puxar essa linha. Então, cuidado com essa corda aí. Ele vai, porque Ele é santo. E a natureza de Deus é santa. E não combina santidade com pecado. Não tem como. Então, Deus vai nos julgar, vai nos corrigir. Nós vamos prestar conta ao Senhor. As misericórdias do Senhor,
Que chique que ficou. Conclusão. As misericórdias do Senhor estão à disposição de cada pessoa, esperando a conscientização e a mudança de vida. Isso aqui é importante, irmãos. Preste atenção. As misericórdias do Senhor estão à disposição de cada pessoa. Então, você faz parte, esperando a conscientização e a mudança de vida. Porque não, tem diferença. Você parar, realmente eu sou pecador, mas você tem que se arrepender. Você tem que ter atitude de arrependimento. Tem pessoas que sabem que peca, que está longe do Senhor. Tem pessoas que sabem disso, mas não têm atitude de voltar. Então, as misericórdias do Senhor estão à disposição. E a mudança de vida. O ato de bondade é dar chance ao homem para reconhecer os seus atos pecaminosos. A misericórdia está disponível, mas precisa da resposta favorável sua. A misericórdia do Senhor está aí. É para mim, é para você. E a misericórdia do Senhor, a de ontem, não serve mais. Ele já te deu hoje. Amanhã Ele vai te dar outra oportunidade de estar mais perto dEle, de estar preparados. Às vezes a gente ouve pessoas nas redes sociais, porque é muito fácil, irmãos, a gente dizer assim, fulano está no céu, porque é duro dizer que a pessoa está no inferno, mas você tem 2 caminhos a tomar. Tem 2 caminhos a tomar, tem 2 portas para você escolher uma. Então, escolha a porta certa, escolha o caminho certo, né? Escolha. Não deixa passar essa misericórdia, essa oportunidade que Deus está te dando, de você ser melhor hoje do que você foi ontem, de você estar mais próximo dEle hoje do que você esteve ontem. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando. Abaixa a sua cabeça. Pai, quero neste momento, Deus, te agradecer, ó Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia, Senhor, nos dá a chance de melhorar nossas vidas, de reconhecer a nossa necessidade de estar perto do Senhor, de reconhecer a nossa vida pecaminosa, ó Deus. Pai, que nós possamos ter atitude de arrependimento, ó Deus. Possamos, ó Pai, estar mais perto do Senhor. Possamos, ó Pai, buscar, Senhor, em Ti, ó Deus. Pai, o alimento verdadeiro, ó Deus. Toma cada vida, Senhor, na Tua presença. Pai, que cada um, ó Deus, possa nesta manhã refletir, ó Deus. Pai, está, Senhor, agarrando essa oportunidade. Que essa misericórdia do Senhor, Deus, possa se renovar. Mas que cada um de nós, ó Deus, possamos reconhecer, ó Pai, que precisamos do Senhor. Que precisamos, ó Pai, agarrar essa oportunidade de consertar a nossa vida diante de Ti, ó Pai. Deus, que o Senhor possa estar dando graça a cada um. Deus, conforte o coração, ó Pai, daqueles que estão enlutados. Deus, dê graça. Senhor, Tu és a nossa esperança, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, estar diante da Tua presença. Possamos Te adorar em espírito, ó Pai, e em verdade. Que o nosso louvor seja do nosso coração. Que o nosso louvor, Senhor, possa chegar ao Teu altar. Que a minha vida, ó Pai, possa fazer a diferença na vida das outras pessoas, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, foi para isso que o Senhor chamou. Foi para isso que o Senhor, Pai, instituiu a Tua igreja, ó Deus. Para ser canal de bênção. Para ser canal, ó Deus, da Tua palavra. Deus, e que nós possamos fazer a diferença. Deus, abençoe cada vida, ó Pai, nesse dia. Toma cada um nas Tuas mãos. E aqueles, ó Deus, que estão longe do Senhor, Pai. Que estão vivendo, ó Pai, como o povo de Judá estava vivendo, ó Pai. O Senhor possa resgatá-los nessa manhã. O Senhor possa animá-los nessa manhã. O Senhor possa, Senhor, edificá-los nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Toma, Deus, cada vida nas Tuas mãos. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Oramos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Só a Ti, meu